Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos estudar racionalização de denominadores. Em algumas frações, o denominador é formado por um radical, ou seja, por uma raiz. E a racionalização tem a finalidade de transformar essa raiz, que é um número irracional, em um número racional. Por isso, racionalização de denominadores. Em outras palavras, nós vamos eliminar a raiz do denominador. Veremos três casos em que a racionalização ela pode ser efetuada. Ok? Pessoal, antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Uma boa aula e vamos começar. Racionalização de denominadores. Ou simplesmente racionalização, ok? Basicamente, a racionalização ou racionalização de denominadores, ela é constituída de três casos. Vamos começar aqui com o primeiro caso, tá? Caso mais simples. Olha só. Por exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 3. O que caracteriza esse primeiro caso é o seguinte. Nós temos apenas uma raiz aqui no denominador, ou seja, apenas um radical, e esse radical está com o índice igual a 2. Ok? Isso caracteriza o primeiro caso da racionalização. Como é que a gente faz, então, para eliminarmos essa raiz que se encontra no denominador? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente multiplica em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador, exatamente por esse radical que está aqui. Aqui nós temos raiz quadrada de 3, então vai raiz quadrada de 3 em cima e raiz quadrada de 3 embaixo. Repare numa coisa aqui, ó. Olha só. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, isso daqui, gente, nada mais é do que um valor igual a 1. Porque simplifica em cima, simplifica embaixo. Isso aqui é 1. 1 vezes essa fração fica exatamente essa fração. O que eu quero dizer com isso? Que esse artifício, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, isso aqui não altera em nada, em absolutamente nada, essa fração inicial. Ok? Mas vai nos ajudar a eliminar o radical que se encontra embaixo. Olha só. O numerador fica 1 vezes raiz de 3, que é o raiz de 3, dividido raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso aqui é a raiz quadrada de 9. Isso aqui, então, fica raiz de 3 em cima, no numerador, e o denominador fica raiz quadrada de 9, que a gente sabe que é 3. Então, está aqui a fração já racionalizada sem o radical no denominador. Ok? Vamos mais um exemplo. Assim, ó, raiz quadrada de 5 sétimos. Note que isso daqui, ó, é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 7. Ou seja, nós temos um radical no denominador. Qual é que é a ideia mesmo? Essa daqui, ó. Pega o denominador, que é o raiz de 7, coloque ele no numerador aqui, ó, raiz de 7, dividido pelo raiz de 7. Como eu falei antes, isso aqui nada mais é do que o valor 1. Agora, calculando, nós vamos ter o seguinte. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7, isso aqui vai dar raiz quadrada de 35. Dividido. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, isso aqui vai dar raiz quadrada de 49. Tá? O numerador, então, continua raiz quadrada de 35 e o denominador dá raiz quadrada de 49, que a gente sabe que é 7. Ou seja, eliminamos o radical que se encontra no denominador, que era o nosso objetivo. Vamos descer um pouquinho e vamos para o segundo caso. Olha só.
segundo caso. O que é que caracteriza o segundo caso? Vou botar um exemplo e você logo vai perceber. Olha só. 3, por exemplo, dividido por raiz cúbica de 2. Um exemplo bem simples. Note que o que está caracterizando o segundo caso é que o índice agora não é mais 2. Nós estamos com um índice aqui que vale 3. Poderia ser 4, 5, 6, 7, assim vai, né? O que acontece é o seguinte, quando o denominador tiver um índice que não é 2, ou seja, 3 ou mais, está caracterizando o segundo caso da racionalização. Bom, como é que a gente faria aqui? A gente multiplicaria por raiz cúbica de 2 em cima e raiz cúbica de 2 embaixo. Já que isso daqui não altera em absolutamente nada, né? Isso aqui é o numerador igual ao denominador, então isso aqui nada mais é do que o valor 1. Não altera em nada. Isso é muito importante, tá? Agora, repara no seguinte, se a gente continuar a conta aqui, ó, como é que vai ficar? Olha o denominador. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, isso aqui não vai gerar uma raiz cúbica de 4, ou seja, 2 ao quadrado? Vai, né? Mas agora presta atenção. Por um acaso, esse 3 a gente consegue simplificar com esse 2? Não, né, gente? Aqui, se a gente tivesse o número 3, a gente conseguiria simplificar aqui e aqui e sobraria apenas o 2. Ora, se aqui tem que ficar o número 3 para simplificar com o índice, a situação é a seguinte, ó. Para surgir o número 3 aqui, nós temos que elevar ao quadrado aqui e ao quadrado aqui. Continua ainda, já que o numerador fica igual ao denominador, tudo isso daqui continua valendo 1. Agora a situação muda, ó. A situação se altera um pouco. Por quê? Esse 2 aqui, eu vou apagar ele aqui, ó. O que vai acontecer? Nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, fica raiz cúbica, 2 na potência 1 vezes 2 na potência 2, vai dar 2 na potência 3, ok? E o numerador fica 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, já vamos colocar um 4 aqui. Ora, nós temos aqui ó, o 3, podendo simplificar com o 3. O que acontece? Essa simplificação vai gerar um denominador quanto? Como simplificamos aqui, sobrou o módulo de 2, que é simplesmente o 2. E o numerador fica 3 raiz cúbica de 4. Está aqui a nossa fração com o denominador eliminado do radical. Ok? Vamos a outro exemplo. Olha só. 1 sobre raiz quinta de 27. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz quinta. O 27 é 3 ao cubo. Isso daqui a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo raiz quinta de 3. Vamos deixar paradinho ali. E denominador também raiz quinta de 3. Só que aquela situação, vamos utilizar um expoente de tal maneira que esse expoente, somado com esse daqui, dê o valor 5. Ou seja, aqui só pode ser o 2. 2 aqui, 2 aqui. Ok? Olha só. Como é que fica o denominador aqui? Ó? Fica assim. Raiz quinta vezes raiz quinta. Continuamos com uma raiz quinta. Né? Conservamos os índices e vamos multiplicar os radicandos. 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, multiplicação de bases iguais, conservamos as bases e somamos os expoentes. 3 mais 2, 5. E o numerador fica raiz quinta de 3 ao quadrado, o resultado é 9. O que acontece aqui no denominador? Olha só, o índice e a potência se cancelam,
O que resta aqui, lembra? O que resta é o módulo do 3, que é o próprio 3, e raiz quinta de 9 no numerador. Ok, gente? Vamos descer um pouquinho e vamos para o terceiro e último caso. Então, vamos a um exemplo. 1 sobre raiz de 3 menos o raiz de 2. Bom, gente, aqui já deu para perceber o seguinte, ó, o denominador agora, nós temos dois termos. Nesse exemplo, os dois termos são radicais. Poderia acontecer de apenas um dos dois termos ser um radical e o outro ser um número inteiro, por exemplo. Vamos fazer esse daqui primeiro, olha só. A situação agora é a seguinte. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por esse valor aqui, ó. Raiz de 3, vou deixar um espaço, raiz de 2, raiz de 3 e aqui raiz de 2. Por que eu deixei um espaço? Para explicar bem isso aqui para você, olha só. Aqui no meio está percebendo que tem o sinal negativo, né? Se aqui é negativo, aqui você vai colocar positivo e aqui também positivo. Do contrário, se aqui fosse positivo, claro, aqui você colocaria negativo e aqui também negativo. Repare que essa fração aqui, toda ela é 1, já que o numerador é igual ao denominador. Ou seja, esse número 1 aqui não altera em nada essa fração, já que o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. Ok? Vamos continuar, olha só. O numerador vai ficar quanto? 1 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, continua raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Agora, o denominador, gente, nós vamos ter raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Tudo isso multiplicando raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Gente, olha só. Aqui você poderia fazer chuveirinho, né, distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 3, menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Porém, vamos lembrar uma coisinha lá nos produtos notáveis, gente. Quando a gente tem o produto da soma pela diferença, isso daqui não é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Sim. Então, é muito mais simples fazer dessa maneira aqui, pensar dessa maneira, do que fazer distributivo aqui, né, gente? Então, vamos ver como é que fica. Olha só. O meu primeiro é o raiz de 3. Então, esse carinha aqui, ó, nada mais é do que o meu A. Esse raiz de 2 é o segundo. Então, esse é o B. Como é que fica? A quadrado menos B quadrado. Ou seja, raiz de 3 ao quadrado menos o B, que é o raiz de 2 ao quadrado. Vamos lá. Numerador. Raiz de 3 mais raiz de 2, não há o que fazer, tá, gente? Por favor, ó, raiz de 3 mais raiz de 2 não é raiz de 5, tá? É raiz de 3 mais raiz de 2. Agora, o denominador. Aqui, ó. A gente sabe que quando não aparece o número, isso aqui é uma raiz quadrada, da mesma forma que aqui, né? Então, o que acontece? Esse 2 pode cancelar com esse 2, e esse 2 cancela com esse 2. E aí, nós vamos ficar com o módulo de 3, que é 3, o módulo de 2, que é 2, e o sinal negativo entre eles. 3 menos 2, denominador é 1, então tudo isso aqui é a mesma coisa aqui, raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Vamos descer um pouquinho, vamos a mais um exemplo. Olha só. Por exemplo, 7 dividido por 4 mais raiz quadrada de 2. Notem agora que o denominador não é formado por dois radicais. Temos um radical e temos um número inteiro. Mas, gente, a gente vai resolver da mesma maneira que a gente acabou de fazer.
Como assim, Ferreto? Dessa maneira, ó. Multiplica em cima e embaixo. Nesse caso, isso aqui é positivo, coloca negativo. 4 menos raiz de 2 no numerador e 4 menos o raiz de 2 no denominador. Ok? Vamos continuar. O numerador fica o 7 multiplicando esses dois termos, né? 7 que multiplica 4 menos raiz de 2, vamos deixar assim por enquanto. Ó. 7 que multiplica 4 menos raiz de 2. Agora, o denominador, nós temos o produto da soma pela diferença. Lembra? Esse aqui ó, é o valor A, é o primeiro termo, e esse aqui é o B. Isso tudo aqui fica A quadrado menos B quadrado, não é? Então, ó, 4 ao quadrado menos o quadrado do B, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. O numerador fica 7, que multiplica 4 menos raiz quadrada de 2. Aqui você vai ver o porquê que eu não fiz a distributiva. Já você vai ver. E o denominador fica 4 ao quadrado, 16, menos, aqui aquela historinha, né? Índice 2. Podemos cortar, então, esse 2 com esse 2. E o que sobra aqui é o módulo de 2, que é o 2. Então, o numerador ficou, vamos continuar aqui embaixo, 7, que multiplica 4 menos raiz quadrada de 2. E o denominador aqui ó, fica 16 menos 2. Isso aqui dá 14. Agora você vai entender por que eu não fiz a distributiva aqui. Ó, divide por 7 em cima dá 1, divide por 7 embaixo fica 2. Ou seja, tudo isso daqui fica 4 menos raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 2. Pronto, gente. Eliminamos a raiz do denominador, então fizemos a racionalização. Ok? Essa é a grande finalidade, pessoal, da racionalização de denominadores. É eliminarmos o radical que se encontra no denominador de uma fração. Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Se você gostou da aula, clique em gostei, faça algum comentário e a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.